Agora, nesse processo todo, eu imagino que o calcanhar de Aquiles é o fato nesse processo, as nossas empresas absorverem muito pouca tecnologia. A gente sabe que hoje o desenvolvimento futuro só pode ser incrementado em função da economia do conhecimento, com a introdução da inovação, da pesquisa científica, da inovação e da absorção de novas tecnologias. Os senhores acham que as medidas do plano contemplam essa questão de forma eficaz? Nós temos uma série de ações que somam para isso. Se você observar o Pronatec, que tem como objetivo qualificar, melhorar o desempenho dos trabalhadores, isso vem somar com o Sistema S, que ao longo dos últimos 20 anos foi o grande formador de mão de obra dos trabalhadores do Brasil. E o Pronatec, ele soma com o Sistema S e integra o que nós chamávamos ontem de Escola Técnica Federal, que hoje são os Institutos Federais de Tecnologia. Ao lado disso, o Plano Brasil Maior também tem um estímulo ao empreendedor que investe em tecnologia, com um conjunto de ações, com um conjunto de medidas para que ele possa ter, além da substituição de equipamentos, de máquinas, ele possa também melhorar sua produtividade. E para completar ainda mais esse ciclo, foi criado o programa Ciências Sem Fronteiras, que é um esforço tanto do governo federal com a iniciativa privada para formar mais doutores, mais cientistas e, com isso, melhorar a produtividade das nossas empresas. E estamos fazendo isso no momento em que nós temos um alto índice de emprego no Brasil, temos quase o pleno emprego, temos um mercado crescente de consumo e, ao mesmo tempo, estamos aproveitando alguns espaços no mercado internacional para que nós possamos crescer, sem esquecer da crise internacional que toda hora bate na nossa porta. Portanto, é esse conjunto de esforços que viabiliza um debate que iniciou através do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que passa pelas câmaras setoriais, que envolve o capital e o trabalho e o governo como um todo, para que efetivamente a gente possa, no dia de amanhã, ter um forte parque industrial. Esse é o maior desafio que temos no Brasil, e especialmente a indústria, que é promover um esforço importante para gerar a inovação, porque os ganhos de produtividade no futuro dependerão crucialmente dessa capacidade de inovar. No entanto, para inovar, nós precisamos ter um ambiente que propicie, que estimule a inovação. Isso passa por um maior protagonismo empresarial. O Brasil tinha uma cultura, tradicionalmente, de achar que a inovação ou o desenvolvimento tecnológico é gerado nos ambientes acadêmicos. Não. O locus da inovação é a empresa. É lá onde se gera a inovação. E por isso precisávamos primeiro criar incentivos à inovação. O mundo inteiro concede incentivos fiscais a quem inova. E o Brasil já vem avançando nessa área desde o governo passado. A Lei da Inovação foi um marco importante, a chamada Lei do Bem. Mas isso não é suficiente. Então, por exemplo, o Plano Brasil Maior apresenta agora estímulos creditícios importantes. Por exemplo, há uma linha de fomento à atividade inovadora que tem, na realidade, taxa de juros negativa. Então, é fundamental, e sem deixar de levar em conta também que existem linhas que não são nem reembolsáveis. Nós temos, por exemplo... é fundo perdido. Nós temos desde a Lei da Inovação uma figura que é a de você poder oferecer ao empreendedor linhas que, ao final, não o obrigam ao reembolso. Então, esse ambiente que combina instrumentos fiscais, de incentivos fiscais e instrumentos creditícios para estimular um maior protagonismo empresarial nessa agenda é fundamental para o futuro. Como é que o senhor responde à crítica de que, com o Plano Brasil Maior, na verdade, o governo federal estaria premiando a ineficiência de determinados setores, que não têm conseguido concorrer no plano internacional com os seus congêneres? No debate no Brasil, o Brasil é uma sociedade aberta e que se caracteriza por um debate intenso. É evidente que muitos sempre apontam esse viés protecionista
todas as vezes em que se cogitam medidas de apoio ao setor empresarial. Mas o que eu acho é o seguinte, não se trata de premiar a ineficiência, pactuar com a ineficiência ou reclamar proteção. Isso não funciona. Mas trata-se de entender que no mundo de hoje, se não houver uma estreita aliança entre o setor público e o setor empresarial na direção de uma agenda pró-competitividade, que é o que se busca, não há como avançar. Veja que os países que se transformaram em países hoje de ponta no setor industrial, a Coreia do Sul, por exemplo, é um belo exemplo de como o Estado coreano e o setor privado puderam criar um ambiente claro de cooperação e de aliança para elevar a competitividade da produção na Coreia. Portanto, não se trata de pactuar com a ineficiência, nem de proteger setores que não têm condições estruturais de competir, mas trata-se de defender um patrimônio nacional que é a indústria. A indústria é um ativo importante do país. A indústria dissemina o conhecimento. A indústria tem uma força transformadora, porque impacta a produtividade global da economia. A indústria paga os melhores salários. Portanto, a indústria desenvolve o capital humano, qualifica o capital humano. Portanto, trata-se de defender esse ativo do país. E também de compreender que nesse mundo onde nós estamos inseridos, existem práticas desleais de comércio. Há políticas de manipulação do câmbio. Veja que a presidente Dilma tem feito um discurso muito, a meu ver, forte, mas lúcido, de que os países estão se valendo de uma verdadeira guerra cambial agravada pelas políticas monetárias que foram adotadas recentemente. Tanto que o Brasil já se dispõe hoje a levar, e tem levado à OMC, a discussão da política cambial. Porque não há como imaginar nova, né? Que a Organização Mundial de Comércio não considere que hoje há claramente uma guerra cambial no mundo. Portanto, nesse mundo, o Brasil não pode ficar inerte. E, senador Pimentel, já que tocamos na questão do câmbio, que é sempre uma questão central quando se discute economia, como é que o senhor vê essa coisa do câmbio flutuante? O senhor também considera que o câmbio em 1,80 reais estaria correto? Seria o câmbio ideal nesse contexto? Como é que o senhor vê esse problema específico? Os países que implantaram o câmbio flutuante, ou a chamada banda cambial, para acompanhar essa oscilação, têm tido uma estabilidade melhor das suas moedas. É evidente que, após a crise de 2008, em que nós assistimos às economias centrais emitindo muita moeda, e que passou a ser conhecido como tsunami da cambial, é preciso que os países em desenvolvimento, a exemplo do Brasil, da Índia, da própria Rússia, a própria China já tem um mecanismo diferente, porque eles têm uma proteção da sua moeda muito mais forte, tem levado esses vários governos a refletir. Eu lembro que a nossa moeda chegou a 1,50, a 1,55 há pouco tempo. Foi feita uma série de ações por parte do governo federal e também do setor empresarial. Estamos hoje na casa de 1,80. Há quem diga que o ponto de equilíbrio deveria ser R$2, ou seja, cada dólar valeria R$2 para poder dar competitividade. Seria o câmbio neutro. Neutro, em que os nossos economistas sempre pautam. É evidente que isso está conjugado com a série de recursos abundantes que vem para o Brasil. O governo federal tem tomado algumas medidas para evitar o chamado capital especulativo, diferenciando do capital que vem para cá para investir, o chamado investimento direto. E essas políticas têm permitido, de um lado, que nós tenhamos investimento na nossa infraestrutura e que esse capital é sadio, para nós é importante.
e, ao mesmo tempo, tenha diminuído o impacto do capital especulativo. Se a gente comparar a quantidade de dólares que entraram no Brasil nos 3 primeiros meses de 2012 e comparar com os 3 primeiros meses de 2011, já teve uma diminuição. E essa diminuição se deu exatamente por conta do aumento do IOF sobre o chamado capital especulativo. E o senhor, o que acha sobre o câmbio? Olha, alguém já disse com muita propriedade que os juros alejam e o câmbio mata. Ou seja, o câmbio é algo muito importante, porque os preços relativos, quer dizer, no sistema de preços internacional, eles se expressam na taxa de câmbio. Então, não há dúvida nenhuma que grande parte dos problemas que a indústria brasileira enfrenta hoje decorrem dessa taxa de câmbio, que está muito apreciada, ou seja, o que o Brasil produz fica caro e o que o Brasil importa fica barato. Ora, por que isso vem acontecendo? Porque a economia brasileira tem características que, de alguma maneira, acentuam esse risco da apreciação cambial. Primeiro, o Brasil é um fortíssimo exportador de commodities agrícolas e minerais e que tiveram uma fortíssima valorização de preço. Eu via, meu caro Pimentel, há pouco tempo a evolução de preço do minério de ferro nos últimos 10 anos. Nós saímos de um preço de 13 dólares a tonelada para chegamos a 185 dólares a tonelada. Então, valorizou mais do que o petróleo. Mais do que o petróleo. Então, veja, o Brasil tem essa propensão a obter receitas cambiais maiores em decorrência do fato de ser um grande exportador de commodities. E segundo, como o país hoje é reconhecido internacionalmente como uma economia de grande potencial, para o Brasil também vamos dizer, é destino de investimentos. Quer dizer, o mundo olha o Brasil e, portanto, o Brasil recebe um grande afluxo de poupança externa. Ora, a combinação desse forte afluxo de poupança externa e de receitas cambiais que nós obtemos via commodities, concorrem para nós termos um câmbio apreciado. Então, se não tivermos cuidado... Apreciado, que o senhor fala, é valorizado. É valorizado em relação às outras moedas. Se as autoridades monetárias e não tiverem atentas para evitar, inclusive, movimentos especulativos, como o companheiro Pimentel acentuou, que é esses capitais de curto prazo que vêm apenas fazer o ganho de arbitragem, essa diferença da taxa de juros, essa tendência tende a se acentuar com graves riscos para o país. Então, eu não gosto de falar da taxa ideal, mas eu acho que o Brasil, segundo os analistas, nós temos uma taxa ainda valorizada em 30% em relação à cesta de moedas no mundo frente ao dólar. Ou seja, o senhor acha que o ponto de equilíbrio seria mesmo R$2? Eu acho que em torno de R$2. De 2 até acima um pouco de R$2 seria um câmbio mais razoável, mais equilibrado. Senadores, nosso assunto é complexo, a conversa está muito interessante, mas infelizmente o nosso tempo se esgotou. Eu queria agradecer a oportunidade dessa conversa e lembrar aos nossos telespectadores que quiserem copiar este ou qualquer outro dos nossos programas, que basta entrar no nosso site pelo endereço www.senado.gov.br/TV. Este também é o caminho para você opinar sobre os nossos conteúdos e sugerir novas pautas. Você pode também se comunicar conosco pelo Alô Senado, ligando para 0800 61 2211. Obrigado por sua audiência e até um próximo Cidadania aqui na TV Senado.